Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Continuamos a nossa série de mensagens, Além da Tempestade, com o tema Tempestades que Criamos. Qualquer pessoa que tenha vivido tempo suficiente sabe que na vida as tempestades certamente virão. Quem de nós nunca passou por uma situação difícil, algo que parece que do nada surgiu e mudou tudo? Uma questão familiar, uma questão no colégio, a perda de um emprego, uma doença inesperada, a perda até de um ente querido, ou até mesmo uma crise financeira. Como a gente lida com tudo isso? Como você tem lidado com todas essas tempestades? O convite é para que a gente pense um pouco à luz da Bíblia sobre tempestades e onde a gente pode encontrar esperança. Recentemente, a gente viu enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Até o momento foram confirmadas 172 vítimas, 42 pessoas ainda estão desaparecidas. Quase 500 mil de pessoas estão fora de suas casas. Além da destruição que foi causada por toda a chuva, a água, a gente viu relatos e casos de roubos a casas inundadas e até mesmo estupros nos abrigos. Isso nos impressiona negativamente. Como pode, em meio a uma calamidade dessa, coisas desse tipo ainda acontecerem? Em meio a tudo isso, perguntas também se levantam, como por que essas coisas acontecem com pessoas boas? Ou então, uma um pouco mais polêmica, por que Deus permite que isso aconteça? Nas nossas vidas, quando enfrentamos as nossas próprias tempestades, não por vezes nos perguntamos as mesmas coisas? Por que isso acontece comigo? Vamos pensar um pouco juntos sobre isso. Não só no Rio Grande do Sul, mas tragédias muito grandes aconteceram em todo o ano passado ao redor do mundo. A ONU levantou algumas das piores catástrofes e, dentre elas, a gente vê um terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, deixou mais de 45 mil mortos, forçou mais de 2 milhões de pessoas a deixar as suas casas. Na Líbia, uma grande onda de água causada por muita chuva que veio a romper algumas barragens, veio a deixar 4 mil mortos. Em Marrocos, um grande terremoto, o maior em 120 anos, deixou quase 3 mil mortos. Um incêndio no Havaí também, 100 mil mortos, mais de 2 mil prédios derrubados, destruídos. O Afeganistão também sofreu com um grande terremoto e resultou em 2,4 mil mortos. Quando a gente olha para manchetes, analisa esses fatos que ocorreram, a gente pensa: o nosso planeta está em fúria. Algo não está certo nisso tudo. Como pode tragédias desse tamanho acontecer? Eu pergunto para você, o que nós, como cristãos, temos a ver com isso? É uma pergunta que muito a gente ouve. De novo, onde está Deus em meio a tudo isso? Como a minha fé é mostrada e evidenciada no meio das tempestades? Será que as tempestades que nós enfrentamos não são reflexo de algo maior que acontece no mundo? Quero convidar vocês a darmos uma olhada juntos no texto bíblico de Gênesis 1. O texto diz o seguinte: viu Deus que era muito bom. Quando a gente olha para esse relato da criação, essa expressão, viu Deus que era bom, aparece por 7 vezes nesse curto trecho da Bíblia. E quando Deus está concluindo a criação, aparece, viu Deus que era muito bom. Isso no 6º dia, logo após Deus ele descansa. Isso não é, queridos, apenas uma coincidência, é algo importante que Deus está falando aqui. Quando a gente olha para a raiz dessa palavra bom, a
gente precisa lembrar que o texto de Gênesis é escrito em hebraico e a palavra utilizada aqui no hebraico é tov. A tradução em torno desse tov tem a ver um pouco além do que nós entendemos por bom. A gente é muito rápido em colocar bom como contrário de mal, certo e errado, essa ideia de bom mais no campo moral. Mas a verdade é que tov aqui no hebraico tem a ver com tempo, tem a ver com uma ordem, tem a ver com funções que as coisas têm. O tov não significa somente essa perspectiva moral, mas aqui significa algo que está de acordo, está em ordem, está de acordo com a vontade de Deus, num tempo certo e num lugar certo. Quando Deus está falando que ele viu que era bom, é porque existia um estado pleno das coisas, uma harmonia perfeita na sua criação. Sabe quando a gente conhece uma pessoa e a gente conclui, a gente diz algo como: conheci essa pessoa no tempo certo, conheci o meu cônjuge no tempo certo e eu me casei com ele, com ela por causa disso, porque foi um tempo determinado, foi no tempo exato. E se não fosse assim, eu não teria me casado. Se o autor bíblico fosse definir esse momento, ele usaria esse tov, esse tempo exato, essa ordem exata que esse fato ocorreu, nesse caso, conhecer uma pessoa. Inclui a ideia de completo, algo que está funcionando como deveria. O Gênesis era assim, algo que foi feito dessa forma, em perfeita ordem, de acordo com a vontade de Deus. Esse é o retrato da criação no início, algo bom, de um Deus bom. Bom porque tinha ordem, bom porque Deus estava nela, Deus estava presente nessa ordem, o olhar de Deus é bom. Pense por um momento, o que significa para você viver de acordo com esse bom de Deus? Mesmo e apesar das tempestades, nós temos conseguido viver em alinhamento com essa vontade boa de Deus? O que acontece quando a gente se afasta desse tov, desse bom? Adão e Eva, logo depois de Deus concluir essa parte da criação, cria Adão e Eva posteriormente, e eles recebem essa direção, Deus os instrui dessa forma. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Comer livremente de todos os frutos significava esse estado de bom. Está tudo aqui, diante de você. Cultive, guarde, é tudo seu. Deus estava dando, prove da bondade de Deus através de toda a sua criação. É isso que Deus quer para nós. Mas, nesse momento, Adão e Eva, eles escolhem o próprio caminho. Eles comem desse fruto do conhecimento do bem e do mal que não deveriam. Só que aqui, queridos, a gente conhece essa história. Só que algo que, por vezes, nós não nos damos conta é que algo muito grande acontece além da quebra do relacionamento entre Deus e o homem. A verdade é que quando o homem decide quebrar a ordem de Deus, de comer de todos os frutos exceto daquele, o tov é quebrado. A boa ordem da criação é perdida. Essa ordem que havia até o momento, essa conclusão de Deus de que tudo era muito bom, agora é perdida. A ordem da criação é quebrada, os ecossistemas são afetados, a ordem é perdida, a natureza que era boa agora é desequilibrada, o trabalho que era de cultivar e guardar o jardim agora é árduo, é pesado. Não só a relação entre Deus e homem se perde, mas a boa criação é afetada por conta do homem decidir caminhar longe de Deus. E queridos, a gente pode até pensar, mas eu não estava lá, o que isso tem a ver comigo? A verdade é que nós decidimos dia após dia caminhar distantes de Deus.
Quando Paulo ele vai definir, Paulo de Tarso, bem posterior a isso, depois de Cristo, ele vai, em Romanos, definir que a natureza agora geme como em dores de parto. A natureza agora ela sofre por conta desse estado a qual foi submetida. Existiu uma ordem dada e mantida pelo bom de Deus, mas foi quebrada. A natureza agora está em fúria, está gemendo, está sofrendo. E isso, queridos, traz luz para os nossos dias. A gente enfrenta calamidades, a gente ainda está passando por isso. Nossos irmãos gaúchos ainda estão sofrendo com isso. Mas, nesse sentido, a notícia é que vai continuar acontecendo. As tempestades virão, as calamidades ainda virão, por conta dessa ordem que foi perdida. E nós estamos no meio disso. Mas há esperança. E há um nome para essa esperança. Esse nome é Jesus. E Jesus, Deus, ele está trazendo de volta esse bom da sua criação. Paulo de Tarso, ele nos escreve o seguinte também. Ele diz que em Jesus, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. A morte de Jesus na cruz, ela não nos reconcilia apenas, não possibilita apenas que nós cheguemos até Deus, mas ela também inicia a restauração da harmonia no mundo. Ela iniciou e vai se completar na volta de Cristo, quando aí sim o Tove de Deus, a boa criação de Deus, a plena presença de Deus vai ser restaurada por completo. Mas o que eu, o que você, o que nós temos a ver com tudo isso? Jesus começou e vai terminar na sua volta, o que isso tem a ver comigo? A gente pode participar disso? O que significa viver como parte disso? Lembre-se, as tempestades certamente virão. A gente vai enfrentar a tempestade. Você vai enfrentar muitas tempestades ainda. E não porque Deus é mau, não porque Deus não está com a gente, mas porque a boa criação de Deus foi quebrada. E quando vivemos em meio às tempestades, enquanto aguardamos por essa segunda vinda de Cristo, trazendo por completo a sua restauração, o que fazemos então? Eu lembro de um texto onde Jesus está com os discípulos no barco. Eu queria convidar vocês para que a gente olhe por um momento para essa obra de Rembrandt, Tempestade no Mar da Galileia. Essa pintura retrata esse texto de Marcos 4 e também outros momentos em que outros autores bíblicos vão falar disso, mas Jesus está com os seus discípulos dentro de um barco, em meio ao mar da Galileia, quando o barco é atingido por uma grande tempestade. Se a gente olha bem aqui para a obra, a gente vê que Jesus estava tranquilo. Jesus estava tranquilo e isso mostrava o poder que ele tinha sobre a ordem criada. Se a gente olhar em detalhes, a gente vê até que existe uma auréola sobre a cabeça de Jesus, evidenciando, é uma luz muito simples ali que evidencia o poder, a divindade que Jesus tinha, mesmo em meio ao caos, e ainda o tem. A gente vê também os discípulos divididos em dois grupos. Um grupo mais acima tentando fazer de tudo e agir para que talvez mexesse ali alguma coisa na polpa, alguma coisa no navio para que o barco suportasse a tempestade. O grupo dos ativistas, o grupo daqueles que quer fazer tudo para fugir das tempestades. E a gente vê o segundo grupo aos pés de Jesus, buscando por sua ajuda. E que é interessante ainda é que a gente vê 14 pessoas na pintura. Além de Jesus, os 12 discípulos e o próprio Rembrandt, ele se coloca dentro desse barco, simbolizando nós, comuns, pessoas comuns, enfrentando as tempestades da vida.
Mas a pergunta é, como nós temos reagido e como nós devemos, então, reagir a tudo isso? Sozinhos? Buscando fazer de tudo no barco da nossa vida para fugir das tempestades, para suportar elas? Ou buscando a ajuda de Jesus? Eu acredito que a Bíblia nos ensina que a gente deve fazer uma mistura dos dois. Buscar em Jesus as direções para os nossos passos, mas não ficar parados, auxiliar na obra da restauração. Quando somos pessoas justas, nós contribuímos para trazer o bom de Deus de volta. Quando nós pensamos em soluções agora para problemas ambientais, como recuperar os ecossistemas, a gente está trazendo parte desse bom de Deus de volta. Quando a gente faz o que é correto em todos os âmbitos da nossa vida, profissional, familiar, a gente está contribuindo para trazer de volta esse bom de Deus. Ainda no texto de Paulo, esse que lemos, a natureza geme como em dores de parto, também traz esperança para nós. Algo novo está por vir, como um parto. A dor é por enquanto, é parte da alegria que virá. Vamos nos alinhar com essa vontade de Deus, experimentando esse bom de Deus aqui e agora. Esse é o convite para nós. Nós temos o privilégio, o benefício de mostrar ao mundo um jeito diferente. Mesmo em meio ao caos, Jesus está conosco. E o convite é para que cada um de nós nos analisemos, reflitamos sobre como a gente pode viver esse bom de Deus, mesmo em meio às tempestades. O convite é para confiar em Jesus, esse que tem poder para acalmar qualquer tempestade. É isso que acontece no Mar da Galileia. Jesus fala e o mar se acalma. Que a gente possa ser agentes da bondade de Deus, trazendo esperança e restauração onde quer que a gente esteja. Apocalipse 21 nos lembra que Deus está fazendo novas todas as coisas. E nós somos parte dessa obra, a igreja é parte dessa obra. Estamos dispostos a nos comprometer com essa jornada? A gente tem esse benefício de fazer a diferença no mundo, experimentando e compartilhando a bondade de Deus. Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que traz luz em meio ao caos. Ó Pai, que mesmo em meio às tempestades possamos descansar em Ti. Ao passo ainda que, para com aquelas tempestades naturais, a gente possa sair da vida do cotidiano e que outros enfrentam, a gente possa ser motivado, encorajado a ser também resposta, demonstrando a Tua bondade para com todos. Nos guarda, nos encoraja, nos mantenha com os olhos fixos na esperança da Tua volta e nesse lugar que o Senhor está preparando para nós, onde aí sim viveremos contigo o plano Tov, aquele plano bom de uma criação restaurada, em nome de Jesus. Amém. Aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui.
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar.